Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor de jornalismo da emissora, e me acompanha na bancada no programa de hoje o repórter e apresentador também aqui da Band Amazonas, Eduardo Galvão. E o nosso convidado é deputado federal pelo Republicanos do Amazonas, capitão Alberto Neto. Capitão, muito obrigado pela presença aqui na Band, seja bem-vindo. Obrigado, Neto. Para mim é um prazer estar aqui na Band, conversando contigo, conversando com o Eduardo. E vamos tirar dúvidas, dar uma retrospectiva do mandato, prestar contas do que a gente vem fazendo pelo nosso estado. O senhor é uma figura pública que se tornou muito conhecida usando as redes sociais, usando a internet e também o seu trabalho na Polícia Militar do Amazonas. Mas para quem não o conhece, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação, falasse um pouco dessa sua carreira profissional, do seu trabalho até chegar ao cargo de deputado federal. Perfeito. Eu comecei minha carreira na aeronáutica. Na verdade, antes disso, eu comecei minha carreira dando aula de matemática. Como professor, muito jovem, com 18 anos, comecei a dar aula para sustentar a minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos. E gostava muito de dar aula, né? Até hoje, até um dia desse, antes de ser deputado, ainda continuava dando aula na UEA, na Academia de Polícia, na Academia de Polícia Militar do Amazonas. E depois fui para a aeronáutica, ingressei nas Forças Armadas aos 19 anos, né? Como fiz um concurso nacional, fiz a academia em São Paulo. Depois fui transferido para o Amazonas, aqui no final de 2002, e transferido aqui para o Amazonas, onde trabalhava na aeronáutica. Depois prestei concurso para oficial da Polícia Militar do nosso estado. Aí comecei uma outra carreira, né? Ainda militar, mas agora como policial. Terminei a academia, fui trabalhar na ROCAM. Depois da ROCAM fui trabalhar na Força Tática. Depois comecei a fazer um trabalho de polícia comunitária. Comandei, né, fui gestor de algumas áreas na Zona Sul, na Zona Norte, onde aplicamos algumas ferramentas de gestão e de segurança de polícia comunitária, que deu muito certo, conseguimos reduzir os índices. E depois utilizamos as redes sociais. Então, primeiro foi um trabalho na Polícia Militar, um trabalho de sucesso, e começamos a utilizar as redes sociais para divulgar esse trabalho. Começou lá na Zona... Já com pretensão política, perdão? Não tinha pretensão política. Desde aspirante, a gente sempre divulgava muito, mas pelos meios normais, né? A TV aberta, o jornal impresso. Então, por exemplo, eu acabava uma ocorrência, então a gente já fazia o release daquela ocorrência de maneira rápida. Mas como uma promoção da segurança pública. Da segurança pública mesmo, do trabalho ali dos policiais, da ROCAM, no caso onde nós começamos. E o problema é que quando eu cheguei, fui comandar, agora passei a ser comandante, não mais tenente de área, comecei a comandar a área ali do Educandos, Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado. Percebi que havia uma animosidade entre a comunidade e os policiais. Eu ficava, estou aqui trabalhando manhã, tarde e noite, arriscando minha vida, prendendo bandido. Por que a comunidade não gosta da polícia? E aí nós começamos a fazer um trabalho de aproximação. Esse que é o trabalho de polícia comunitária. Começamos a fazer essa aproximação, utilizando as redes sociais, para que a comunidade visse o nosso, né, tivesse a dimensão de que era o nosso trabalho, conhecesse os bastidores da polícia. Fizemos ação de integração, eu chamava de ação integral. Então, eu levava saúde básica lá para dentro do quartel e chamava a comunidade para dentro do quartel, corte de cabelo, retirar a identidade. Era, na verdade, uma armadilha para mostrar que a Polícia Militar é uma amiga, é uma parceira. Está ali para proteger e não para atacar a sociedade, mas sim como uma grande protetora. Então, usei isso, deu muito certo. E outras ferramentas na área comercial, de fazer a segurança do comércio, que era muito assaltado. A gente conseguiu colocar uma segurança eletrônica, onde o policial era avisado de maneira imediata, e algumas outras estratégias que nós utilizamos, e teve teve um reconhecimento da sociedade. E isso ganhou as redes sociais, quando eu comecei a mostrar, na verdade, o dia a dia
do policial, as minhas operações, prendendo bandido, estilo Polícia 24 Horas, isso estourou, assim. A pauta da segurança pública é de muito interesse da sociedade. Sim, naquele momento era a pauta do momento. As facções criminosas estavam se degladiando, teve o massacre do Compagem, teve várias fugas, a sociedade estava amedrontada. E mostrando o trabalho, e olha, a polícia está trabalhando. Lógico, nós temos as nossas limitações, mas nós estamos sim, os nossos policiais são honrados. Tem problema? Tem, mas a grande maioria são honrados e estão fazendo um bom trabalho. E mostrar esses bastidores, esse dia a dia da polícia, fez com que ganhasse uma projeção muito grande. E foi esse alcance que o senhor recebeu que ele fez, por exemplo, na primeira tentativa de entrar na carreira política, já se colocasse como um postulante a um cargo de deputado federal? Sim, então um trabalho bem sucedido, né, sendo aplaudido pela sociedade, sendo reconhecido. Isso fez que viessem vários convites. Então, nós recebemos alguns convites e aceitamos o desafio. Então, acho que tem muita coisa para mudar na questão de segurança via legislação. Nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, que é na década de 40, por exemplo, nós podemos fazer algum aperfeiçoamento. Então, utilizar a questão da prática policial, saber o que o policial passa na ponta, o que o soldado passa todos os dias e conseguir utilizar isso para fazer bons projetos, foi o meu objetivo para entrar na política, para dar contribuição. Tinha que ser a nível federal, então. Porque era a legislação federal. Só que você entra com uma pauta, mas o nosso estado só tem 8 deputados federais. Então você tem que, muitas vezes, cruzar e cabecear. Nós temos a Zona Franca de Manaus. Então, comecei a estudar sobre reforma tributária, a questão econômica do estado do Amazonas, que precisa ter uma defesa diária. Então, fiz parcerias aqui com a Suframa, com os economistas. Então, os grandes projetos na área de economia, deixando a Suframa com a administração mais suave, para trazer mais investimentos. Nós não podemos esvaziar. Eu sei que nós queremos abrir novas matrizes econômicas. Para isso, a gente tem que tornar um ambiente mais favorável. Tem empresa que não vem para cá porque a burocracia é tão grande de ser suframada que ele prefere pagar mais impostos fora do que enfrentar a burocracia. A Suframa teve um papel, no passado, um papel assim, de liderança. Tinha grandes recursos, fez grandes obras e esse papel foi esvaziado com o tempo. E agora no Congresso estava lutando para voltar. Por exemplo, a Suframa tem uma taxa chamada TS-TCIF, que é a parte da fiscalização que elas fazem nas empresas. Então, como ela fiscaliza, ela pode cobrar essa taxa. Só que esse recurso, que antes era utilizado para o desenvolvimento regional, que é um dos papéis da Suframa, acabava sendo contingenciado. Então, estou cobrando para descontingenciar esse recurso, que a Suframa possa voltar de novo a ter esse papel de liderança, não só no Amazonas, mas em toda a Amazônia Ocidental. Deputado, em relação à reforma tributária, pegar o gancho aí da Zona Franca, qual é o posicionamento do senhor e do seu partido? Nós somos favoráveis à reforma tributária, não tem como ser contra. Nosso país é um verdadeiro manicômio tributário. Por exemplo, o governo federal mandou uma proposta para o Congresso, que é o CBS, que, na verdade, ele apenas uniu 2 impostos, que é o PIS e COFINS, e colocou um tributo único de 12%. E ressalvou a Zona Franca de Manaus, dando 25% de crédito presumido, né? Ele é uma vantagem comparativa que ele deu em relação ao restante do país. Prestigiou a Zona Franca. Só para a gente ter ideia como é complexo essa questão tributária do nosso país, que o PIS e COFINS que as empresas pagam, temos 4 leis que falam sobre o PIS e COFINS e diversos tabelas, regimentos, portarias, cada produto participa de uma tabela diferente. Nós temos que criar uma empresa tributária só para cuidar da questão de como a empresa, qual o imposto certo da empresa pagar. É muito complexo. Então, quando você consegue simplificar isso, você já torna o ambiente mais favorável.
Esse 25% do crédito presumido do CBS, vejo que é um valor ainda muito baixo. Já estou protocolando uma emenda para sair de 25 para 50, deixando a Zona Franca mais competitiva. É o nosso grande calo. Por exemplo, nós temos duas propostas, além dessa do governo, que é o CBS, nós temos a PEC 45 e a PEC 110. A 45 ela une 5 impostos e a PEC 110 que está no Senado une 9 impostos. Então, quando você une esses impostos e torna essa simplificação, é perigoso a questão da Zona Franca de Manaus, porque as empresas estão aqui devido a essa vantagem comparativa. Então, se você retirar essa vantagem, e aí você tem que saber o cálculo certo para retirar a vantagem, que não é um cálculo simples, você pode tirar as empresas aqui e acabar de vez com a Zona Franca de Manaus. Uma proposta equivocada, um texto que não foi bem calculado, pode ser muito danoso para o estado do Amazonas. E aí, o que nós temos dialogado com o restante do país é que o nosso polo industrial ele é muito mais do que produzir aparelhos celulares, motos. Ele tem um efeito para o nosso país gigantesco, que é a preservação da floresta amazônica. O Pará tem praticamente seu estado já comprometido em relação porque foi para o agronegócio. E é interessante que o recurso do Pará, a captação de recursos do Pará, é 3 vezes maior do que a do Amazonas. Ele escolheu ir para a mineração, para o agronegócio, e foi uma decisão do Estado, do país. O Amazonas resolveu, né, na época dos militares, a indústria, através da Zona Franca. E não sei se já tinha esse objetivo, mas o objetivo foi alcançado, que era a preservação da floresta. Em vez de devastar através do agronegócio, você aplica, o homem vai para a indústria, vai para a tecnologia. E é uma indústria limpa. Eu estive na Organização Mundial do Comércio no ano passado, na Suíça. Incrível, só se falava sobre a preservação da floresta amazônica. E eles falavam de maneira negativa da Zona Franca de Manaus. Há uma comunicação equivocada, que a Zona Franca de Manaus é uma indústria que polui. Então, eles pensam que toda a nossa indústria... Está cheio de chaminé aqui, jogando cheio de chaminé, jogando lixo nos nossos rios. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação, não só para o país, mas para o mundo. E em relação aos outros estados, que há ataques diários realmente à Zona Franca de Manaus, explicar que nós temos aqui multinacionais. Se a Samsung fechar as portas devido à reforma tributária, ela não vai para São Paulo nem Minas Gerais. Ela vai para outra Zona Franca, vai para o Uruguai, vai para o Paraguai, vai importar muito mais barato. Deputado, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na entrevista coletiva e já a gente volta aqui com o capitão Alberto Neto, deputado federal pelo Republicanos do Amazonas. É rapidinho. De volta aqui com entrevista coletiva na tela da Band Amazonas, com o nosso convidado, o deputado federal, capitão Alberto Neto. Capitão, nós falamos aqui no primeiro bloco sobre segurança pública, também sobre economia. Queria voltar rapidinho no assunto da segurança pública, porque recentemente, eu só cito a questão das facções aqui no estado, recentemente alguns criminosos considerados líderes de facções retornaram de presídios federais para o Amazonas e o senhor foi muito crítico com relação a isso. O que a gente pode fazer para melhorar nossa segurança pública aqui, para ter um tratamento com essas pessoas que estão cumprindo pena nos presídios? Eu sou o presidente da Frente Parlamentar no Congresso Nacional, que trata sobre o sistema penitenciário. Tenho viajado a vários estados, porque percebi como policial que havia uma falha no sistema. Você prendia o bandido ia para a cadeia, e na cadeia, em vez de ele parar a vida criminosa, ele continuava a vida criminosa. Faz uma graduação, né? Uma especialização. Sim, ou então ele é recrutado pelo líder que está lá dentro. E dentro do presídio, ele usa celular, comanda
comanda todo o tráfico, faz negociações até internacionais, arrecada dinheiro dentro do presídio. Então, cada soldado desse que está entrando agora no presídio tem que pagar uma taxa para manter a sua segurança para o líder. E essa taxa chega, às vezes, até mensalmente, nós temos números em torno de 800 mil a 1 milhão por presídio. São valores que são utilizados para comprar arma, para comprar droga aqui na nossa fronteira. Lembrar que o Amazonas faz fronteira com os países os maiores produtores de droga do mundo, Peru, Colômbia. Então aqui é a rota do skunk, a rota da cocaína. Então a briga não é por boca de fumo na cidade. A guerra mesmo é da facção criminosa para dominar o presídio, e quem domina o presídio domina a rota do tráfico. Mas voltando à questão dos criminosos, então nós temos que acabar com essa liderança. O Amazonas tem um erro grave. Em 2016 aconteceu o massacre do Compage, ano passado aconteceu um outro massacre. E qual foi o erro do ano passado? A facção se dividiu e os crimes aconteceram dentro da cela. Por que a polícia não conseguiu fazer intervenção a tempo? Porque não existe polícia dentro do sistema penitenciário. E no ano passado nós aprovamos, eu tive a honra de liderar esse processo, que é a criação da polícia penal. Uma polícia preparada para intervir a qualquer momento dentro do presídio, que vai fazer a vigilância aproximada dos presos. É a teoria das janelas quebradas, não pode ter nada fora do lugar. Se o preso se tem algum barulho acontecendo, é porque o preso está cavando para fugir. Então tem que ter uma polícia para chegar e fazer essa intervenção. O sistema privado aqui do Amazonas se mostrou fracassado. O Amazonas, agora que está na Constituição, a Polícia Penal, o Amazonas precisa fazer concurso público para policiais penais. Então nós não temos preparo para lidar com esses grandes traficantes. Essa que é a verdade, porque o funcionário que está lá, o agente privado, ele ganha em torno de R$2.000, não tem preparo profissional para fazer essa intervenção, e se ele fizer, a vida dele vai estar em risco. A família dele vai ser coagida, ele vai ser coagido todos os dias, facilmente ele vai ser cooptado, não por corrupção, mas por por temor da sua vida. Isso precisa ser corrigido. Como é que corrige isso? Uma polícia penal, precisa de concurso. Logo, e aí nós temos as maneiras paliativas. Deputado, então, rapidinho. Então, essas empresas terceirizadas deveriam sair e ficar somente a Polícia Penal? Não, nós temos o trabalho meio e o trabalho fim. O trabalho fim são os policiais que vão fazer a intervenção. E o trabalho meio é a questão de gestão, administração, a limpeza, a alimentação, a gerência, né? A gente chama de cogestão. Isso pode acontecer de maneira privada, né? A ampliação do sistema, a guarda externa, de repente, pode ser privatizado, não tem problema. Projetos de ressocialização. Projetos de ressocialização. Colocar um polo industrial por volta dos presídios para colocar o preso para trabalhar. A melhor ressocialização é o trabalho. Sim. Então, o preso vai trabalhar, não vai ficar pensando em maquinar cabeça vazia é a oficina, do diabo. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, o preso vai estar ocupado, trabalhando, vai ganhar uma profissão, e quando ele sair do sistema, vai reduzir a sua pena, né? Tem a remissão da pena pelo trabalho. Então, quando ele voltar para a sociedade, vai reduzir a chance de ele ingressar novamente em uma facção criminosa, para ele voltar para a vida criminosa. Ele vai ter facilidade de encontrar um trabalho. Muitas vezes, a própria empresa já o contrata. Né? Infelizmente, não tem pena perpétua, não tem pena capital. Então, esse preso, esse bandido vai voltar para a sociedade. Então, nós temos que dar condições para que ele não volte, dar oportunidade para que ele não volte para a vida criminosa. Deputado, eleições 2020, a gente está em ano de eleições municipais. Como é que está a movimentação dos republicanos na participação dessa eleição e o seu nome dentro do partido também para isso? Sim, estou muito, posso dizer, estou muito feliz com essa oportunidade de estar me apresentando. O senhor tem ficado nas pesquisas sempre entre os 5 primeiros colocados ali de intenções de voto dos eleitores. E foi um dos motivos que me fez a
a concorrer. Como primeiro mandato de deputado federal, aparecer assim nas pesquisas, falei, pô, é minha obrigação agora como político mostrar um grande projeto para a nossa cidade. Mostrar a experiência que nós temos de gestão. O oficial da Polícia Militar, ele é treinado para ser gestor. Eu tenho pós-graduação pela Universidade do Estado do Amazonas em gestão pública. Inclusive, hoje agora, eu estava almoçando com os doutores da UEA, de administração, para construir um plano de gestão para a nossa cidade. Né? Criar umas subprefeituras de maneira leve, sem aparelhar a máquina, mas fiscalizando de perto o que a população precisa. Tornar a prefeitura mais acessível à nossa população. E quem lhe conhece, por exemplo, de uma carreira na segurança pública, e segurança é uma área que cabe mais ao Estado. O que pode esperar do senhor que não tem uma experiência na executiva, primeira experiência política no legislativo, para esse trabalho à frente de uma prefeitura? Sim. Primeiro, como deputado federal, já está me dando uma bagagem muito grande na parte política, de fazer a gerência política, que é muito importante. Nós temos um processo democrático, nós temos os vereadores que vão participar também da fiscalização e da gestão. E a questão da segurança municipal, dá para se fazer muita coisa. A nossa guarda municipal foi sucateada. Os nossos guardas municipais sofrem todos os dias por não possuir uma arma para se defender. O senhor é considerado um armamentista, né? Sim, mas... A guarda municipal deve ser armada? Eu não vou nem entrar nessa esfera dos cidadãos ter arma ou não ter arma, mas a guarda municipal não tem uma arma para se defender a população, né? Já que ele está em locais perigosos, de praças municipais, que já tem um índice alto de crimes, de roubos, de furtos naquele momento, e o guarda municipal pode realizar um grande trabalho. Nas escolas, tem muitas escolas municipais que estão tomadas pelo tráfico de drogas. Inclusive, é uma das minhas propostas, trazer essa experiência das escolas militares para nível municipal, as escolas cívico-militares, colocar disciplina, ordem, gestão nessas escolas. Tenho certeza que vai ser um impacto muito grande para a educação. Né? Qual mãe não quer deixar o seu filho numa escola que não vai ter traficante vendendo droga para ele, que vai ter ordem dentro da sala de aula, que seus filhos vão aprender valores, obedecer ao professor. Isso que nós perdemos muito no passado. As escolas militares trouxeram, estão resgatando esses valores que foram perdidos. Nós queremos dar nossa contribuição também agora a nível municipal. A nível estadual já está muito bem encaminhado, queremos fazer agora também a nível municipal. Deputado, como não deixar transparecer, como não deixar um povo conectar o nome do senhor, uma pessoa nova ali, primeira vez na tentativa do Executivo Municipal, com o nome de velhos, de políticos antigos. Como se livrar dos caciques, né? Como se livrar dos caciques? Sim, primeiro é mostrar que tem preparo. Eu tenho formação, tenho pós-graduação em gestão pública. Um oficial, a gente sempre lida com essa questão de gestão. Experiência municipal, você tem que ganhar uma eleição para ter experiência como prefeito. Se você nunca for prefeito, tu nunca vai ter experiência. Mas o preparo, trazer uma administração dinâmica, estando próximo à população, sabendo as dores, tendo garra para trabalhar, acho que vai ser o grande diferencial. Não é questão do nem novo, nem velho, é a questão de você estar preparado para exercer. Você preenche os pré-requisitos para exercer o cargo. Sou deputado federal, então não estou chegando mais ontem, apesar de pouco tempo, mas a Câmara Federal te dá uma bagagem política muito boa. São 513 deputados. E já no primeiro ano consegui assinar uma Constituição, a liderar a criação de uma polícia penal. Como oficial da polícia, o grande trabalho que nós fizemos na gestão. Já fui professor, então tenho também especialização em docência no ensino superior, gosto da área de educação, posso contribuir. Então, me vejo preparado para ajudar a minha cidade, ajudar o meu povo. E nessa busca de apoios, apesar de uma busca de independência, né? Sim. É necessário apoios, alianças para chegar até um cargo majoritário como esse. Perfeito.
Como é que está a sua relação, por exemplo, com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, com o governo estadual aqui, com o atual prefeito? Nós temos que conversar com todo mundo, né? Para uma campanha majoritária, ela precisa de uma coligação para você ter mais tempo de TV. E com mais tempo de TV, você consegue mostrar os seus projetos. Mostrar para a população que existe opção sem ser a velha política. Nós temos opções, sim. O Amazonas vive numa fase de transição. E o povo precisa conhecer os novos políticos. Então, conversei com o presidente diretamente não falou em relação que vai fazer vídeo para nenhum candidato, porque ele tem muitos candidatos no Brasil todos que apoiam o presidente. A população já sabe que eu sou apoiador do presidente. Acho que não tem dúvida sobre isso. Nós temos que mostrar muito mais. Quero o apoio do presidente, mas quero mostrar para a população que nós temos um grande projeto para a cidade de Manaus. Tenho conversado com outros partidos e há conversas de bastidores ainda com outros partidos para fazer a coligação, para ter mais tempo de TV. Com o prefeito Arthur ainda não tive a oportunidade de conversar, mas em breve quero marcar uma conversa até para ter mais acesso aos números, para criar um projeto um projeto real. Saber quais são as dívidas da nossa cidade, saber qual a capacidade de endividamento para construir, trazer mais investimentos. Fazer propostas que sejam plausíveis. Né? Nós temos aquela questão que é possível, sim, um BRT, um metrô, que toda campanha que entra, um político promete e nunca sai. Então tem coisas que nem adianta mais prometer. É melhor falar de assuntos mais simples, que a sociedade sente essas dores todos os dias e quando entrar, fazer uma grande diferença. Fazer a diferença. Agradecer ao Eduardo Galvão, nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer também ao deputado Capitão Alberto Neto por participar aqui com a gente. 30 segundos, deputado, para o senhor se despedir, fazer as considerações finais. Primeiro, quero desejar uma boa semana a todos, uma semana abençoada. Que, como deputado federal, tenho honrado, né, o teu voto, tenho trabalhado todos os dias. Estou à disposição para trabalhar pela cidade de Manaus. Estamos construindo um grande projeto para tornar a nossa cidade uma cidade moderna, uma cidade que vai atrair grandes investimentos. O mundo todo fala sobre o Amazonas, sobre nossa floresta, e nós somos o centro dessa floresta. Merecemos mais respeito, merecemos uma gestão mais eficiente. Então, sou o Capitão Alberto Neto, estou à disposição. Muito obrigado. Agradecer também, quebrar o protocolo, desejar Feliz Dia dos Pais para o Eduardo. Obrigado. Também, ao senhor deputado e a você também, que está aí em casa, aí em Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui na Entrevista Coletiva. No próximo domingo, a gente vai estar de volta aqui com mais um convidado especial a partir das 8h30 da noite. Grande abraço para você, boa noite.